Talvez esse nome você não ouviu. A grande maioria dos crentes ainda não ouviu esse nome. Os morávios. Guarda isso aqui, será fundamental, é o capítulo 1, os morávios. Existe um homem chamado Nicolau von Zinzendorf. Ele deixou uma frase que diz assim: em coisas essenciais, unidade. Em coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor. Frase que posteriormente foi usada por John Wesley, o fundador das igrejas metodistas, que foi muito influenciado pelos morávios. E aí, segura, você vai aprender isso aqui na história. Guardem umas datas aí. Guardem umas datas. Primeiro eu quero começar falando da Aliança dos Hussitas. Guarde isso, Aliança dos Hussitas. Em 6 de julho de 1415, na cidade de Praga, o clima era de grande tensão. Na rua, as ruas estavam cheias e fervilhavam em gritos, pavor. Enfim, um homem era conduzido à praça pública para ser eliminado. O nome desse homem, John Hus. A palavra Hus significa ganso e ele era conhecido como John o Ganso. Esse homem era um pré-reformador, entendendo que nós estamos um século, uma centena de anos antes da Reforma Protestante. E John Hus, ele pregou o que praticamente Martinho Lutero fixou na catedral, as 95 teses. John Hus já estava muito na frente. Ele tinha escolas, ele preparava o povo, ele tinha treinamento, estudo bíblico profundo, ele já imprimia a Bíblia, colocava na mão do povo. Olha que homem adiantado. E convocaram esse homem para depois de ter sido excomungado da Igreja Católica, convocaram ele para um concílio para que ele explicasse seus pontos. Ele sabia que não voltaria vivo, mas foi assim mesmo. Como era uma cilada, prenderam ele, um povo a favor, um povo contra, e soldados foram levando ele para a praça pública, prenderam ele e queimaram ele em praça pública. Isso se deu em 6 de julho de 1415. Quando queimado, ele liberou uma profecia. E olha que coisa. Ele disse: hoje vocês estão assando ou queimando um ganso, mas em 100 anos haverá um cisne e vocês não terão o que fazer. 100 anos depois, 1517, Martinho Lutero estava fixando as 95 teses ali, que até hoje são pontos importantes na vida de todos os crentes. Então, isso é uma profecia muito forte, porque eu estou falando de 100 anos depois, e ele usou exatamente esse termo nas suas últimas palavras antes de ser queimado. E quando ele foi martirizado ali, um herói, esse homem, sem rede social, sem WhatsApp, sem telefone fixo nem móvel, sem nada disso, ele já tinha mais de 200 mil discípulos, mais de 200 mil seguidores, que foram conhecidos como os Hussitas. Esses Hussitas atravessaram 200 de anos. Depois da morte de John Hus, eles estavam crescendo muito. E no ano de 1618, as tensões aumentaram tanto. Veja bem, aqui nós já passamos da Reforma. Vamos entender isso. Esses Hussitas estavam na Boêmia e na Morávia. A Reforma Protestante, e John Hus morreu em 1415. A Reforma se deu em 1517, ou seja, o marco da Reforma. Vamos lá. Os Hussitas estão na Boêmia e na Morávia. E a Reforma Protestante se deu na Alemanha. Vamos analisar isso. Eles passam por todo o período da Reforma. A Reforma aconteceu 200 anos depois, praticamente 1618. As tensões ali na Boêmia e na Morávia ficaram tão intensas por causa do catolicismo e os Hussitas, né? Nesse caso não são protestantes, são os Hussitas.
acabou ocorrendo uma guerra chamada Guerra de 30 Anos, que era a guerra de protestantes contra católicos. Vamos botar o nome protestantes aqui, os hussitas. E isso ficou tão intenso, que essa guerra findou em um massacre numa montanha chamada Montanha Branca. Um rei católico arregimentou um grande exército e matou diversos deles, de 200 mil seguidores, ou mais, na verdade, eles foram reduzidos a 16 mil famílias. Se você for fazer uma conta, a grosso modo, dá umas 80 mil pessoas. E agora, os poucos sobreviventes desses que foram massacrados foram levados como escravos, foram forçados a serviço e eles não negavam a fé. Olha bem, que aliança é essa que mantém esse povo por mais de 200 anos? Seu fundador, seu discipulador já havia morrido e esse povo continuava fiel. A igreja de hoje faz um discípulo que não dura 6 meses. Lógico, tem muitas exceções, mas a verdade é que a fé dos hussitas é uma aliança muito forte, digna de ser copiada por todos nós. Permaneceram fiéis. Essas 16 mil famílias começaram a abandonar suas casas, deixando suas plantações, indo embora, abandonando seus bens para não perder a sua fé, para ter o direito de adorar o Deus vivo, de não se ajoelhar diante de uma imagem. Olha só que coisa forte, irmãos. E isso vai se estendendo mais uma centena de anos. Eu quero que vocês fiquem conectados nas datas. Se a gente observar, de 1415 até 1722, nós temos mais de 3 décadas, são mais de 300 anos. E essas famílias refugiadas ficam agora como nômades, indo de um lugar para o outro, sobrevivendo de forma assim, muito, muito cruel. Porém, eles chegam agora em 1722 na Saxônia. Pelo menos algumas poucas famílias dos hussitas chegam na Saxônia, na Alemanha, mas no ponto da Saxônia, nas terras de um homem chamado Zinzendorf, o conde Zinzendorf. Chegando nessas terras, o conde não estava presente, o mordomo do local disse: olha, venham para aqui, fiquem nesse local, que passou a ser chamado Reinhardts, que também significa vigília do Senhor. Zinzendorf era também protestante da linha pietista. Só lembrar vocês que os pietistas da época eram uma linha de protestantes que zelava muito pelo estudo bíblico profundo em pequenos grupos. E Zinzendorf era crente. Quando ele chega, o povo já estava ali, pelo menos algumas poucas famílias, e ele permitiu, sem problemas, podem ficar. Contudo, esse local, Reinhardts, as terras de Zinzendorf, passou a ser a Canaã daquele tempo. Todos os crentes ou os protestantes da época, quando muito perseguidos, eles ouviram, aquela notícia se espalhou e eles procuravam chegar ali. O objetivo era chegar ali. Alguns eram mortos no caminho, mas eles queriam chegar em Reinhardts e caminhavam para lá, de forma que ali foram se juntando não só os hussitas da Boêmia, os hussitas da Morávia, foram para ali em grande parte, mas anabatistas, puritanos, vieram protestantes da França e os luteranos. Vários protestantes se juntaram nesse local chamado Reinhardts e outros grupos de protestantes. Eram várias linhas teológicas que estavam agora em Reinhardts e a vila cresceu muito, porque agora esse povo tinha onde criar seus filhos, tinha como alfabetizá-los nos princípios da palavra de Deus, poderiam adorar a Deus livremente, sem problema algum. E nesse local, veja bem, eu quero que você só guarde a data, 1415, 1722. 300 anos e os hussitas ainda estavam ativos. Nós precisamos, igreja, entrar num nível de aliança, meus santos, que a gente não abandone a nossa fé e os nossos aliados. Esse povo, 300 anos depois, não tinha uma gravação de John Hus e continuavam firmes nos ensinamentos dele. Ou seja, era passado de geração
em geração, numa convicção tão grande, que eu estou falando de 300 anos depois, e esse povo continuava firmado nos ensinos passados lá atrás. Meu Deus do céu, eu percebo que nós precisamos muito disso, de preservar o ensino que nos é passado. Muito bem, agora os hussitas, eles estão em Reinhard, só que agora não temos só os hussitas ali, a gente tem os anabatistas, nós temos ali também os puritanos, profundos na palavra, em pequenos grupos, a gente tem os luteranos aí, tem grupos da França, falando francês ali no meio, ou seja, nós não temos somente grupos de protestantes, mas línguas diferentes em Reinhard. E agora, um problema acontece, crentes de diversas linhas teológicas, culturas diferentes, Boêmia, Morávia, Saxônia, Alemanha mais para o outro lado, franceses e outros grupos. Esse povo todo junto, com liberdade para cultuar, mas com linhas teológicas diferentes, o que tivemos? Confusão. Uma confusão, uma divisão, uma contenda horrível aconteceu ali, ao ponto de cada um defender sua crença como a mais certa. E a coisa agravou tanto que eles chegaram o povo, né, chegou a condenar o conde Zinzendorf, que estava só fazendo um bem para os crentes. E eles chegavam a terminar, tinham vários cultos, meus santos. Esse povo agora podia fazer um culto abençoado. Não, cada um, era uma divisão. Eles estavam em Reinhard, porém divididos. Cada um fazendo o seu culto, como sendo o culto correto, e o outro era um herege. E assim discorreu ao ponto deles atrapalharem o culto do outro, falando mal, dizendo, vocês estão errados. Enfim, foi o caos. Zinzendorf, quando viu isso, se dirigiu para Reinhard, falou, preciso fazer algo por esse povo. E, forçado pelas circunstâncias, ele passou a ser o pastor de Reinhard. Então ele foi para ali e, embora sendo jurista, o sonho dele, o projeto dele era ser pastor, sacerdote, pregar a palavra, mas a família o forçou a formar. Ele formou, foi bom para ele. Contudo, agora, Deus o forçou para o ministério. Olha que coisa interessante, ele era chamado para o ministério, Deus levou o povo e depois criou uma situação que o forçou a cuidar deste povo. Bom, a primeira pregação dele, reunindo todos os habitantes de Reinhard, era o pecado da divisão na igreja. Olha, ele pregou de aliança, gente. Meu Deus do céu, isso me fez chorar uma quantidade. O pecado da divisão na igreja. Ele levou esse povo ao arrependimento. Ele disse, vocês estão em pecado, nós estamos errando. Quando nos dividimos, ele era da linha pietista e agora ele não está ligando para isso. Ele não está forçando, ele não está dando privilégios aos pietistas que estavam ali também. Não, seja anabatista, pietista, seja luterano ou mesmo os hussitas, nós somos um povo que crê no único Deus. Então, os pontos periféricos que tentam nos dividir não podem ser mais fortes do que o que nos une, o sangue de Jesus. Nós temos que andar em unidade. E o povo entendeu a mensagem, olha que lindo, irmãos. O povo entendeu a mensagem, ele conduziu esse povo a um arrependimento e agora constantemente pregando sobre isso. Em uma das suas ministrações, eu posso colocar aqui, olha que coisa interessante. A unidade atrai avivamento. Aqui, ó, nessa data, gente, guarda essa data. 13 de agosto de 1727. Eu estou falando que Reinhard, a primeira família que chegou lá, foi em 1722. Então, eu estou falando de 5 anos depois. Aqui, o conde Zinzendorf, nesse ano de 1727, deu a primeira pregação, ou seja, foram 5 anos de contenda, de luta, de complicações entre crentes. Parece até a igreja de hoje. Cada um fica defendendo as suas razões e aí se complica cada vez mais. Olha o versículo. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Então nós precisamos de um acordo para que a gente caminhe junto. Em diversos pontos, a gente pode até ter uma certa divergência, mas nada disso vencerá o poder do sangue que nos comprou. Ele não pagou um preço maior por um e menor por outro. Ele derramou sangue por todos nós. Isso nos une. Muito bem.
13 de agosto de 1927, Zinzendorf já havia feito um convênio fraternal, que eu chamo de Estatuto da Aliança, né? Esse convênio fraternal, ou convênio entre os irmãos, era um estatuto, ele era jurista, ele fez um estatuto dizendo que nós não podemos nos apegar a pontos teológicos que não ferem a palavra. Nós não podemos discutir teologia que nos divida. Olha que coisa, ele foi colocando esses pontos no estatuto, você vai ter detalhes aqui no livro. E todos os moradores de Herrnhut têm que se comprometer e assinar o estatuto. Do momento que assinou, cessou a contenda, ninguém ficou atrapalhando o outro, o culto passou a ser um culto só. Esse Conde Zinzendorf tinha cultos que ele fazia todos os temas cantados, ele tem mais de 2.000 canções. Enfim, a coisa foi tomando proporções maravilhosas. Mas nessa data, gente, 13 de agosto de 1727, é a data que nasceu a Igreja Morávia. Por quê? Nesse dia, o Conde Zinzendorf pregou por 3 horas sobre unidade, sobre o amor entre os irmãos, sobre caminhar juntos. E depois de 3 horas de pregação, era uma conferência de aliança. O Espírito Santo batizou esse povo. O que aconteceu na Rua Azusa, já tinha acontecido aqui, ó. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles tiveram visões de luzes, visões incríveis. A coisa foi tão forte nesse batismo que a partir daqui desenvolveu um dos maiores avivamentos missionários da história da igreja. Da história da igreja. A partir daqui que se deu início à Igreja Morávia, inclusive, deixa eu até falar sobre isso, Igreja Morávia, nós tínhamos morávios, boêmios, a gente tinha aqui alemães, enfim, protestantes de diversas linhas, e russitas. Mas por que não é a igreja russita? Por que não é a igreja luterana mais? Não, Igreja Morávia, porque eles não estavam mais ligando para nome. Quando a gente tem um avivamento, o nome é o que menos importa, o nome que importa é o de Jesus. Ele não estava ligando para isso, não. Talvez tomou o nome de Igreja Morávia porque o maior número que estava ali era da Morávia. E pronto, está resolvido. E ninguém discutia mais isso. Nem o próprio Conde Zinzendorf era da Morávia. E ele também não estava ligando para isso. Importa que andemos em unidade. É isso que a gente tem que lutar. Bom, vai. Nascimento da Igreja Morávia. Jesus, meu Deus do céu. Essa igreja avançou num avivamento sem precedentes. Eu vou dar alguns pontos para vocês aqui importantes. Fim da divisão. Não havia mais divisão, não havia mais diversos cultos. Era um culto e toda a Igreja Morávia estava ali. Um respeitando o outro. Quando alguém discordava num ponto teológico, não, isso é um ponto teológico, mas isso não é uma heresia, não nos atrapalha de caminhar junto. Acabou. Segunda coisa, nenhuma igreja, nenhuma instituição até hoje fez o que essa igreja fez. A partir daquele batismo, eles começaram a orar e ininterruptamente eles oraram por mais de 100 anos. Gente, nenhuma instituição hoje tem uma instituição que chegou a 20 anos de oração, agora, atualmente. Naquela época, eles ininterruptamente mais de 100 anos de orações ininterrupta em uma torre de oração, na torre de vigília. O que hoje muita gente faz, de leitura diária, o estudo de cada dia, o versículo do dia, isso nasceu com os morávios. Eles tinham várias publicações de devocionais diárias. Olha que lindo! Quem lançou isso foi os morávios. E hoje tem muita gente que faz isso, né? 365 dias de meditação, 365 café com Deus, enfim, tudo isso nasceu com os morávios. Eles foram os idealizadores disso. Na verdade, foi uma revelação do Espírito Santo, porque eles zelavam pela leitura bíblica diária e publicavam coisas para que todos os dias a pessoa tivesse uma meditação diária. Com morávio. Grupos de estudo bíblico, eles encheram a Europa em pequenos grupos, porque lembra que tinha uma linha pietista e o próprio Zinzendorf era da linha pietista, então eles começaram a trabalhar em pequenos grupos, mas eles não eram tão profundos como os pietistas. E Zinzendorf falou, não precisa ser profundo. O que o povo lá fora precisa é da simplicidade. E aí eles começaram em pequenos grupos, encheram a Europa de pequenos grupos, eles foram para ali para viverem. Agora, depois da unidade, depois da aliança,
eles já estão querendo alcançar os povos ainda que morram. Olha o que Deus fez depois da aliança desse povo. Meu Deus do céu. Pronto. E o foco missionário, porque até a morte de Zinzendorf, eles enviaram mais de 200 missionários, alcançando diversos países pelo mundo e com avivamentos que marcam a história até hoje, e você vai saber alguns deles. Muito interessante. Vou compartilhar 2 pontos com vocês aqui, que desse capítulo, lógico, eu estou fazendo um resumão aqui para vocês, mas algumas experiências muito marcantes dos morávios. Eles alcançaram a Alemanha, a Austrália, República Tcheca, a Polônia, Namíbia, Tanzânia, África do Sul, Suriname, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Índia, Caribe, República Dominicana. São alguns países que eles alcançaram com o Evangelho. Eles já não estavam ligando se viveriam ou morreriam. Agora eles têm uma unidade, e a partir da unidade Deus fez a oração funcionar. Na unidade ele ganhou, essa igreja ela expandiu como nenhuma outra agência missionária tinha feito até então, e hoje ainda servem como modelo para as maiores que existem. Olha que coisa forte. Bom, vou compartilhar com vocês 2 coisas. Um certo escravo, ou seja, um homem que era escravo e foi livre, esteve com o conde em uma convenção e disse que a família dele precisava de ajuda. Ele queria que essa verdade chegasse neles e ele não teria condição de ir. E Zinzendorf fez um apelo lá em Reinhardts. E 2 jovens se colocaram à disposição. Encurtando a conversa, eles falaram, não, nós vamos para lá. Vejam, eles chegaram procurando um lugar de paz. Agora, eles estão querendo ir, ainda que isso lhe custe a vida. Porque depois da aliança, tudo muda. Eu quero dizer, irmãos, que esse povo, meu Deus do céu. Então, esses 2 rapazes, brancos, um escravocrata comprou uma ilha e foi com um pouco mais de 2.000 escravos. Depois comprou mais, aumentando para mais de 3.000 escravos, para construir nessa ilha, plantação de cana, enfim, um monte de coisa. E eles se apresentaram, só que o proprietário da ilha falou, eu não sou católico, não sou protestante, eu sou um ateu, então não acredito em nada disso. E os rapazes falaram, mas nós queremos pregar para ele. Ele falou, vira escravo então. E aqueles 2 rapazes se venderam para se transformar em escravo e ganhá-los para Jesus. Olha que coisa, irmãos. Eu pensei que eles tinham recebido bastante dinheiro e mandado para Reinhardts. Não. O homem cobrou deles a passagem. Do local onde estavam até lá de navio, os escravos já foram juntos. Ele falou, a passagem de vocês é o que eu pago. Ou seja, eles não ganharam nada. Foram para ali, nunca mais voltaram. Quando, num futuro, missionários chegaram lá, eles já tinham mais de 3.000 escravos convertidos. Essa igreja fez uma diferença incrível. Incrível. Vou compartilhar aqui só mais um assunto da influência dos morávios em John Wesley e depois eu encerro com um testemunho muito forte aqui. John Wesley estava indo para as Américas para evangelizar já como missionário em um navio. Havia uma família de morávios também indo evangelizar, porque eles não perdiam tempo. E uma tempestade pegou eles no caminho ali no mar e chacoalhou o navio de todo lado, o mastro se quebrou, foi um desespero. O próprio John Wesley estava desesperado, uma gritaria, mas ele percebeu que a família morávia estava quieta, serena, tranquilo, de boa, sem problema. Quando a tempestade passou, John Wesley se aproximou de um dos morávios e perguntou, você não tem medo? Ele falou, não, a nossa vida é de Jesus. Se morrer, nós estamos com ele. John Wesley falou, mas e as mulheres? E as crianças? Ou seja, John Wesley registra isso. Se as crianças estavam ali, é porque os morávios estavam levando as crianças para o campo missionário. Só as mulheres e crianças ficaram serenos, tranquilos. O que é isso? Ele falou, nós temos Jesus, a gente já deu a vida para ele. Se morrer, a gente está no céu. Isso incomodou tanto John Wesley que ele disse, frase dele, estou indo ganhar almas, e quem há de salvar a minha? E segundo ele, ali ele teve a experiência de salvação.
Ou seja, John Wesley sofreu uma forte influência dos morávios. Com essa situação e a frase de Zinzendorf que li no começo, John Wesley repetiu ela muitas vezes, para você ver a influência dos morávios em um dos maiores avivalistas da história da igreja. Muito lindo isso. Bem, gente, agora veja o que eu concluo aqui essa parte, e vou passar para outra, falando com vocês a respeito de, depois de já ter enviado missionários para todo canto, já bem lá no finalzinho, enviou missionários para todo lugar, ganhando almas, abriram igrejas em centenas e centenas por toda a Europa, grupos que hoje a gente chama de célula ou grupo familiar. Meu Deus, eles tinham muitos, chegando a quase milhares, ou talvez até mais, espalhado por toda a Europa. Eles estavam lendo a Bíblia, estudando de casa em casa, e tudo isso depois de uma aliança consumada e assinada. Olha o que Deus fez com uma igreja, que é resultado de uma unidade. Estavam divididos, resolveram se unir. Assim que se uniram, o Espírito Santo veio sobre eles e transformou num povo extremamente forte. Isso pode acontecer conosco ainda. Bom, ele já não tinha mais quem mandar. Para cada 25 moradores de Reinhardtz, um era missionário fora. Eles já não tinham mais quem enviar recursos, não tinham mais nada. E um homem da Groenlândia disse ao conde Zinzendorf: meu povo não conhece essa verdade. Eu queria muito que vocês me ajudassem. E Zinzendorf voltou a Reinhardtz, incomodado com aquilo, e se lembrou de um olheiro que trabalhava ali, um senhor. Ele foi até esse olheiro e falou: olha, os groenlandeses querem a mensagem do Evangelho, nós não temos mais a quem enviar. Eu pensei em você, só que nós não temos dinheiro. Eu também não sei onde fica a Groenlândia. Provavelmente você não voltará, porque os nossos missionários não voltam. A maior parte vai e morre no campo missionário, dando a vida a Cristo. Não temos dinheiro, não sei onde é a Groenlândia e tudo, e eu queria saber se você quer ir. E esse homem disse: deixa eu orar. E rapidamente, depois de orar, disse: eu vou. Mas eu preciso de um favor seu. Zinzendorf disse: qual? Eu preciso de um par de sandálias velhas. Ele falou: claro, eu trago para você. Já era noite, né? Zinzendorf amanheceu bem cedinho, batendo na porta dele com as sandálias na mão. Com um par de sandálias, né? E batia, mas ninguém atendia. Uma vizinha disse: senhor, o dono dessa casa foi embora e deixou seus bens para mim. E deixou um bilhete para o senhor. Quando Zinzendorf abriu, o bilhete era: não aguento mais esperar. A obra é urgente. E ele foi sem sandálias. Ele foi meio, não aguentou esperar amanhecer, gente. O Espírito Santo estava impulsionando esse povo. Gente, a Groenlândia é gelo puro, ele só queria um par de sandálias velhas. Ele foi sem elas. Futuramente, quando missionários chegaram na Groenlândia, mais de 50% dos groenlandeses já eram crentes e batizados. O nome desse olheiro não foi registrado. Os da Morávia não sabem, os groenlandeses só sabem que um olheiro chegou e nos trouxe a verdade. O nome dele está no livro da vida. Isso tudo aconteceu depois da aliança. Olha como nossas igrejas podem ficar fortes se a gente de fato se unir. Esse é o primeiro capítulo desse livro que marcará as nossas histórias.